Olá pessoal, então vamos continuar nossa aula de análise de drogas vegetais constituídas de folhas e flores. Nessa terceira etapa, eu gostaria de mostrar para vocês alguns exemplos de procedimentos que nós faríamos ou teríamos durante as aulas práticas presenciais e que nós aplicaríamos os conceitos que foram abordados nas aulas anteriores. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de folhas e flores de importância farmacêutica. Não dá para a gente abordar tudo, mas conforme as disciplinas vão acontecendo, principalmente de farmacobotânica, farmacognosia, farmacologia, vocês vão ver algumas outras plantas. Vocês vão tendo contato com as plantas importantes e vão, aos poucos, aprendendo um pouquinho a respeito delas em diferentes disciplinas. E enfim, vou apenas abordar aqui algumas que eu selecionei para vocês, que eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito da morfologia, anatomia, e já colocando também um pouquinho a respeito da utilização e da presença de alguns fitoterápicos que são constituídos a partir das drogas vegetais dessas espécies. O primeiro, então, que eu gostaria de tratar com vocês é o abacateiro, né, a Pérsia americana da família Lauraceae. Nós temos no formulário fitoterápico, segunda edição, a utilização dela como auxiliar no tratamento do fluxo urinário, atuando como adjuvante também no tratamento de queixas urinárias menores. Nós temos um medicamento que possui a Pérsia americana para tratamento de artrose de quadril e joelho, inclusive com estudos clínicos mostrando que o consumo desse medicamento promove uma diminuição de utilização de analgésicos e anti-inflamatórios. No entanto, nesse medicamento aqui, eu olhei na bula e é utilizado o fruto, não as folhas. Então vejam que numa mesma espécie nós temos o fruto sendo utilizado para determinado fim farmacológico, enquanto que as folhas possuem uma outra utilização. Na descrição macroscópica, que é o que mais nos interessa aqui na parte de farmacobotânica, nós vemos na farmacopeia que são folhas simples, elípticas, oblongas ou oval-acuminadas. Nós conseguimos perceber esse formato por essa foto. Semicoriáceas, então um aspecto um tanto de couro, brilhante, as margens dela, essa folha é um pouco sinuosa, ou seja, tem essas ondulações pela margem, tá? Quando frescas são de coloração verde escura, na face adaxial, ou seja, na porção superior, e poucos brilhantes, e quando lisas e mais claras, foscas e um tanto ásperas na face abaxial, na porção de baixo, na porção que não está voltada para o eixo da planta. Então, eu trouxe para vocês algumas características macroscópicas. Às vezes, na farmacopeia, vocês vão encontrar muitos outros termos que é necessário uma busca. Às vezes, no Google é possível achar, às vezes, em glossários de botânica, vocês vão encontrar esses termos, mas veja que eu tentei abordar com vocês os termos principais que dão características-chave a respeito da descrição macroscópica de algumas drogas vegetais. Então, vocês vão encontrar outros termos e, às vezes, é necessário uma busca mais aprofundada. Mas eu falo também que vocês não devem se atentar tanto a entender cada termo e decorar cada termo significado. Tenta olhar nessa primeira etapa que vocês estão tendo esse contato com a disciplina, os principais termos que eu apresentei para vocês, tá? E aos poucos vocês vão aprendendo alguns outros ao longo do estudo das monografias. Ainda com relação ao abacateiro, nós temos a descrição microscópica. Veja então alguns termos que nós utilizamos na aula teórica, tá? A lâmina foliar tem simetria dorsiventral, ou seja, a simetria dela, nós temos o parênquima palissádico na porção superior e o parênquima lacunoso na porção inferior. Nós temos as duas faces, elas são diferentes. A face
adaxial, ela é diferente da face abaxial. Então, o tipo de célula, o tipo de tecido, o tipo de parênquima, ele é diferente. É hipoestomática, com estômatos anomocíticos, né? Então, nós temos os estômatos, principalmente na porção abaxial, então por isso elas são hipoestomáticas, e os estômatos são anomocíticos. As células subsidiárias que contornam esse estômato não são diferentes das demais células da epiderme. A face adaxial é formada por células poligonais com raros tricomas tectúreos unicelulares. Então, é raro você encontrar esses tricomas, mas quando eles estão presentes, você percebe que é uma única célula para formar esse tricoma. A face abaxial é formada por células retangulares ou mais arredondadas, e na secção transversal, a epiderme é unistratificada. Então, nós temos uma única camada de células epidérmicas, tanto na porção superior quanto na porção inferior, ainda coberta por uma cutícula espessa, que nós conseguimos perceber aqui nesse esquema. O mesofilo é formado por uma ou duas camadas de células palissádicas. Então, o parênquima palissádico, ele possui geralmente uma ou duas camadas de célula. Então, vejam que a disposição desse parênquima e a quantidade de camadas de células são importantes para a caracterização da droga. E também possui muitos idioblastos secretores de mucilagem em óleos voláteis. Nós conseguimos ver essas células diferentes, que são células secretoras, nos esquemas mostrados assim, dessa maneira, um círculo, né? A gente não consegue ver muito as características das células, a parede é muito fina, e se esse corte estiver corado, dependendo do conteúdo desse dioblasto, apareceria com alguma coloração, dependendo da constituição química da secreção do idioblasto. O parênquima esponjoso apresenta cerca de 6 camadas de células irregulares, então vejam que o parênquima esponjoso vai tendo algumas camadas que nós conseguimos visualizar, e também a presença de inclusões como cristais fusiformes de oxalato de cálcio, que nós conseguimos ver aqui nessa parte do esquema. Então vejam que as inclusões celulares nós vamos encontrar em diversos órgãos, e elas serão importantes para a caracterização. O formato, a presença, a constituição química são importantes, né, dentro dessas inclusões. Uma outra espécie que eu gostaria de citar para vocês é a alcachofra, Cynara scolymus, da família Asteraceae. A família Asteraceae, ela tem muitas espécies de importância medicinal. Vocês vão encontrar muitas espécies da família Asteraceae compondo fitoterápicos, sendo utilizado pela população para algum fim medicinal. No caso da alcachofra, nós temos a utilização como antidispéptico, antiflatulento e diurético, auxiliar na prevenção de aterosclerose, coadjuvante no tratamento de dislipidemia mista leve e moderada, e como auxiliar nos tratamentos de síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, ela é uma síndrome bem complexa, onde o paciente tem essa síndrome, ele produz anticorpos que agem contra os tecidos do próprio intestino. Esse intestino, então, ele forma uma inflamação crônica, e quando a pessoa tem quadros agudos da síndrome, normalmente é uma pessoa que ela começa a evacuar possuindo fezes sanguinolentas. O tratamento é normalmente a pessoa vai utilizar anti-inflamatório corticoide por um bom tempo, quando ela está na fase aguda da doença, e com o tempo vai tendo uma redução, vai tendo uma retirada desse corticoide, porque vocês vão ver na farmacologia que a utilização de medicamentos anti-inflamatórios do tipo corticoide causa uma outra síndrome, que é chamada síndrome de Cushing, onde a pessoa fica inchada. Então, a utilização desses anti-inflamatórios corticoides, você faz uma retenção muito grande de líquido, principalmente pela retenção de sais, tá? Isso na parte de farmacologia. Aqui dentro da farmacobotânica, nos interessa então a descrição. A
folhas são simples, jovens e sésseis, ou seja, as folhas jovens não possuem pecíolo, e quando adultas, elas possuem pecíolo curto, como a gente está observando aqui nessa foto. A lâmina pinnatisecta ou partida, ou seja, a margem ela adentra o limbo da folha, quase chegando na nervura central. Então a gente vê que tem essas reentrâncias no limbo da folha que quase atingem a nervura central. Então nós chamamos de partidas, que eu comentei com vocês. E a margem ela é dentada, então nós temos recortes nessa margem, todo apontando principalmente principalmente transversalmente. A folha é anfiestomática, ou seja, os estômatos estão presentes tanto na parte superior quanto na parte inferior, e a simetria dorsiventral, ou seja, nós temos o parênquima palissático na porção superior e o parênquima esponjoso na porção inferior. Né? Em secção transversal, a epiderme ela tem uma única camada de células, nós conseguimos observar, então, uma única camada de células na epiderme, e as da face adaxial, elas são maiores do que as células da face abaxial. Os tricomas, eles são do tipo tector, uniceriado e pluricelulares, ou seja, a gente possui apenas uma camada uma seção de células empilhadas, sendo pluricelular. Se ele fosse plurisseriado, nós teríamos mais do que uma série de células. Então, esse aqui seria do tipo plurisseriado e pluricelular, nesse tipo que eu desenhei aqui para vocês. No caso dos estômatos da alcachofra, dos tricomas da alcachofra, nós temos, então, eles sendo uniceriados, uma única série de células, e pluricelulares, várias células formando esse tricoma, que eles estão principalmente na face abaxial. O mesofilo possui, então, 2 a 3 camadas de parênquima palissádico e 5 a 8 camadas de parênquima esponjoso. E os estômatos são anomocíticos, ou seja, nós não percebemos a diferença das células subsidiárias para as outras células da epiderme. A estévia rebaldiana, ela é da família Asteraceae e vocês encontram ela principalmente em adoçantes. Ele tem um poder de adoçar, então é utilizado como edulcorante, principalmente pela presença de um diterpeno glicosilado, como vocês podem ver aqui na estrutura química. As folhas são simples, membranosas e quebradiças, verdes escuras na face adaxial e mais claras na face abaxial. São espatuladas a lanceoladas, então a gente consegue ver na forma de uma espátula ou uma lança. Elas são sésseis, ou seja, não possuem pecíolo. O ápice ele é agudo, né, num ângulo mais fechado do que 90 graus. E a base ela é atenuada, ou seja, o limbo ele vai acompanhando a nervura até a inserção no caule, como a gente pode perceber aqui. Então, o limbo ele vai acompanhando até a nervura, até a parte de inserção no caule. Ela não possui pecíolo. A gente consegue ver, então, essa atenuação do limbo dessa folha. E possui, então, a margem serrilhada. A gente consegue ver essa serrilhação dessa margem, e ela começa, veja só, no terço basal em direção ao ápice foliar. Nós não temos essa margem serrilhada na porção do terço inferior da folha. Veja, então, que esses dentes eles estão todos apontados para o ápice. E possuem 3 nervuras longitudinais que a gente consegue perceber bem nessa foto que eu coloquei aqui para vocês. Né? São 3 nervuras longitudinais e a principal ela é mais desenvolvida. No caso do sene, então, ele é muito utilizado para o tratamento de constipação intestinal ocasional. É uma planta rica em antraquinonas, que vocês estudarão na farmacognosia. Ela é da família Fabaceae. E vejam só,
a descrição da droga, das folhas que compõem a droga. Folíolos inteiros. Veja que não se fala de folha e sim folíolo. O sene é uma planta que possui folhas compostas. Então, tudo isso aqui é uma folha que é composta por folíolos. Se fosse possível observar, na inserção do pecíolo, nós veríamos uma geminha. Então, a partir, como a gema ela está nessa posição, tudo que sai da gema é considerada uma folha, e esse limbo ele está subdividido, nós chamamos de folíolos, lembram da aula anterior. Então, é uma folha composta, seus folíolos são inteiros, com lâmina assimétrica. Veja que a descrição dos folíolos ela acompanha da própria folha. Ela é lanceolada, nessa forma de lança, ou ovalo-lanceolada. Então, vejam que existe um limite aí entre lanceolada, ovado, lanceolada, uma descrição assim, mais ou menos do formato dela. O ápice ele é agudo, obtuso, raro sendo retuso, ou seja, raro que na porção superior ela adentre a nervura central, ou retuso mucronado. Então, você tem essa porção adentrando o limbo foliar na porção do ápice, e o mucron é tipo como se fosse um espinho saindo dessa nervura. E base desigual, aguda a obtusa, então ela pode ser tanto aguda quanto um pouco arredondada, e a margem é levemente revoluta. Veja então que num corte transversal nós temos uma disposição do parênquima da forma isobilateral, ou seja, nós temos parênquima palissádico tanto na porção superior quanto na porção inferior. No centro está então o parênquima esponjoso. Veja então que é uma disposição isobilateral, e nós temos a presença de drusas no parênquima, principalmente no parênquima esponjoso. O maracujá, utilizado como ansiolítico e sedativo leve, são as folhas que são utilizadas como ansiolítico e sedativo leve, não é o fruto. O maracujá, a espécie é a Passiflora alata, da família Passifloriaceae. As folhas são simples, glabras, ou seja, são sem pelos, subcoriáceas, estão na forma aproximada de couro, no aspecto né, de couro, verde, de coloração verde clara. As lâminas são ovaladas ou oblongas, tem todas as medidas, base é mais arredondada ou ligeiramente reentrante, então ele faz uma reentrância na nervura central. O ápice ele é acuminado e a margem ela lisa, ou seja, ela não tem ondulações. Veja então como seria a folha do maracujá. Muito característico essa reentrância na base dessa folha. É comum a ocorrência de gavinhas. Essas gavinhas são folhas modificadas que auxiliam a planta a escalar. E uma outra característica importante é que existem outras passifloras que também são utilizadas para fins medicinais. Uma delas é a Passiflora edulis. No entanto, a Passiflora edulis, vejam aqui, que ela possui uma folha trilobada, então 3 lóbulos muito claros, muito nítidos a gente perceber que ela é trilobada. A margem é serrilhada e a nervação é palmatinérvia, ou seja, a nervação ela parte de um ponto central e ela se espalha pelo limbo. A gente percebe essa nervação palmatinérvia, enquanto que a nervação da folha da Passiflora alata ela é diferente e ela não tem esses lóbulos da Passiflora edulis. Né? As folhas são hipoestomáticas, ou seja, os estômatos estão na porção inferior, e a simetria dorso-ventral, parênquima palissádico em cima, parênquima esponjoso embaixo. Os estômatos são parasíticos, anisocíticos e anomocíticos. Nós temos 3 tipos. Alguns a gente não percebe a diferença das células subsidiárias para as demais células. Outros a gente percebe a presença de uma célula menor. E outros a gente percebe, então, uma disposição
do estômago transversalmente à parede das células subsidiárias, o que nós chamamos de parasíticos, né? Então, nós temos os parasíticos, nós temos os anisocíticos, onde temos uma célula menor que as demais, e os anomocíticos, onde nós não temos diferenciação das células subsidiárias para as demais. Também é importante a observação de inclusões, como a oxalato de cálcio, que ocorre nos parênquimas e principalmente na região das nervuras. Uma outra espécie importante é a arnica montânea, que compõe diversos fitoterápicos importantes para o tratamento de contusões, de tensões, erupção cutânea, provocadas por picadas de inseto e hematomas. Então, é muito comum a utilização de géis de arnica para inflamações a droga vegetal ela é utilizada, ela é feita a partir das inflorescências do capítulo heteromorfo, ou seja, do capítulo que tem muitas formas. Veja então que nós entramos agora na parte de flores e nós temos da arnica as inflorescências do tipo capítulo. Então, as inflorescências do tipo capítulo, nós temos uma porção abaulada, onde nós temos todas as flores. Nós temos as brácteas laterais, que às vezes nos dão a impressão de ser as pétalas, mas não são pétalas, são folhas modificadas chamadas brácteas, e as flores estão nessa porção central. Então, como elas estão unidas, nós chamamos de inflorescência. Tá? Então, o tipo capítulo ele tem múltiplas formas e a coloração dela é amarelo alaranjada. Nós percebemos que o receptáculo ele é envolvido por 18 a 24 brácteas, então são essas aqui que são as brácteas, elas têm os números variados, de 18 a 24, e possuem um contorno do tipo ovalado a lanceolado. Veja então que também tem a descrição dos ovários, os ovários são do tipo ínfero, ou seja, eles adentram as porções, a porção de inserção no receptáculo. No entanto, para que a gente consiga observar esse ovário, é necessário lupa e realizar, então, corte e remoção dessas pequenas flores para observação em uma lente de maior aumento. Não é necessário um microscópio, apenas uma lupa é suficiente. A calêndula também é uma outra planta, onde nós utilizamos as flores, vejam então as flores da calêndula, nós utilizamos principalmente em géis, como anti-inflamatório, cicatrizante, antisséptico, e nós também temos diversos cosméticos a partir das flores. No caso da calêndula, nós temos até géis dentais a partir dessa espécie. É também da família Asterácea, uma importante família, como eu já havia dito, que produz as flores do tipo capítulo. A camomila também é muito utilizada em diversos produtos. Nós temos, por exemplo, a camomilina C, que possui o extrato de camomila, utilizado principalmente na primeira dentição. Diversos produtos vocês vão encontrar que contém camomila, cremes, cosméticos no geral, possuem então principalmente extratos ou o óleo essencial extraído a partir das flores da camomila. Né? O tratamento geralmente como antiespasmódico, ansiolítico, sedativo leve, anti-inflamatório, uma utilização muito comum, e também, principalmente, afecções da cavidade oral. É muito comum, quando um paciente vai fazer algum procedimento no dentista, ele pedir para a utilização de um chazinho de camomila, que muitas vezes você pode fazer como um bochecho, ou até mesmo
fazer congelar, fazer então gelo, onde você pode aplicar, depois de um procedimento no dentista, você aplica esse gelo, que além de você favorecer pela própria contração, né, das veias e artérias, você reduz o inchaço, mas também você vai liberando os constituintes ativos da camomila, que vai fazendo então essa redução da inflamação. Muito comum também para pacientes que estão fazendo quimioterapia. Pacientes que estão fazendo quimioterapia normalmente têm muitas erupções na cavidade oral, e a utilização de camomila é muito frequente. Veja que também é uma inflorescência, também da forma de capítulo, onde nós temos nessa região central as pequenas flores, e nós temos as brácteas circundando essa inflorescência. Perceba então toda a descrição das brácteas, ela possui uma descrição parecida com das folhas, simplesmente porque são folhas modificadas. As brácteas também estão presentes principalmente em flores que não possuem os constituintes externos, né, para proteção, as pétalas e sépalas, né. Então, o anturo é um bem comum, onde você tem uma espiga, e nessa espiga você tem uma folha vermelha linda, é uma folha modificada, não é uma flor, e aquela folha nós chamamos de bráctea. Tá? O cravo da Índia da família Myrtaceae, nós utilizamos os botões florais, principalmente para extrair o óleo essencial, muito comum em produtos odontológicos também. O óleo essencial do cravo, se a gente faz a extração, nós colocarmos na ponta da língua, nós percebemos que ele anestesia a ponta da língua. Então é muito comum a utilização em produtos dentários, e aquele cheiro de dentista é devido ao óleo essencial do cravo. Ele é extraído a partir desses botões florais. Veja então que é uma planta até um porte arbóreo, e são esses botões florais que são recolhidos, secos, e comercializados dessa forma. Né? Então, a gente conhece mais o cravo com essa coloração, mas vejam aqui como é que são esses botões florais, tá? O botão floral tem coloração castanha enegrecida, a porção inferior, um hipanto subcilíndrico. Então, o hipanto é a fusão de 3 ou mais elementos de proteção, né, dessa flor. Então, essa fusão forma esse hipanto, principalmente em flores que têm um ovário ínfero. Então, o ovário também do botão floral do cravo, ele é do tipo ínfero, ele tem esse hipanto. Ele possui 2 lóculos, ou seja, possui 2 porções dentro desse ovário. Então, você tem a possibilidade desse ovário possuir diversos lóculos, diversos locais, diversas cavidades ou câmaras, tá? Mostrando vários rudimentos seminais aderidos à placenta axilar. Então, a placentação, o tipo de placentação, essa placenta ela é inserida na porção do eixo central, nós chamamos de placentação axilar. Para nós visualizarmos essa placentação, nós teríamos que fazer então um corte e visualizar com uma lupa, tá? Na extremidade superior do hipanto existe um cálice com 4 sépalas divergentes, pontiagudas e espessas. Nós conseguimos ver essas 4 sépalas, e as pétalas, elas estão nessa região globosa, aqui que nós conseguimos observar. Perceba então que as pétalas, elas estão formando essa porção globosa, e que com o desenvolvimento desse botão floral, ela pode liberar, abrir, e com isso expor os órgãos masculinos, os estames, tá? Que são numerosos e estão recurvados para dentro. A gente consegue ver então quando essas pétalas se abrem, formando então a florzinha do cravo. Veja, bem diferente do que a gente conhece o botão de cravo do mercado, não é mesmo? Uma outra inflorescência que eu queria tratar com vocês é a Querocline satureoides, conhecido como macela.
na região principalmente do sul e do centro-oeste, na região do Mato Grosso do Sul, nós temos uma espécie que é dita sucedânea, ou seja, que ela é utilizada como uma substituta da Aquilocline satureoides, que é conhecida como Aquilocline alata, ou popularmente JTIKA, ou também como macela. Então nós temos algumas espécies de Aquilocline que são utilizadas como macela. Elas são utilizadas principalmente para sintomas dispépticos, antiespasmódico, anti-inflamatório e para afecções bucais. O meu mestrado foi com o JTIKA, foi com essa planta, onde nós testamos o JTIKA tanto para efeitos anti-inflamatórios, como também contra o Streptococcus mutans, que é uma bactéria causadora da cárie. E nós percebemos que os constituintes do JTIKA, que não estão presentes na macela, que foram responsáveis principalmente pelos efeitos de inibição do crescimento desse micro-organismo, do Streptococcus mutans. Meu mestrado foi com uma padronização de um extrato para essa utilização, ou seja, nós estudamos quais eram os constituintes químicos que deveriam estar presentes nesse extrato para a produção dessa atividade. E essa extração é feita de uma forma específica e possuindo, então, um perfil químico específico. Não é qualquer tipo de perfil químico que vai ter essa atividade. Então, só relatando um pouquinho da importância da padronização, do estabelecimento dos constituintes químicos que são necessários para a atividade, qual o teor deles também. Vejo aqui, então, eu na época do mestrado, como uma plantação de JTIKA que tinha no Instituto de Pesquisa do Estado do Mato Grosso do Sul, onde eles faziam os estudos agronômicos, porque é uma planta muito utilizada pela população local. Tá? E vejam aqui que são capítulos agrupados em glomérulos. Vejam que eu falei do glomérulo, e esses são os glomérulos, onde você tem, então, uma união das folhinhas, parecendo um buquezinho. Tá? Veja, então, que aqui você tem uma flor, outra flor, outra flor. Nós temos, então, o que nós chamamos de inflorescência. Tudo isso aqui é uma inflorescência que possui diversas florzinhas com diversas sépalas, pétalas, né? E nós temos esse formato de glomérulo, porque parece um buquezinho. E algumas outras características. Então, o ovário ínfero bicarpelar, ou seja, possui dois carpelos, possui duas estruturas que se fundem, e quando essas estruturas se fundem, ela vai formar um único lóculo, por isso é locular, mas ela é bicarpelar. Foram dois carpelos que depois se uniram e formaram apenas um lóculo. Né? E o ovário é do tipo ínfero. Nós precisamos de lupa para realizar o corte e verificar essas características. Apenas para finalizar, uma última curiosidade, e também plantas de importância também medicinal e na indústria alimentícia. O açafrão verdadeiro, que é o Crocus sativus, a parte utilizada dele são os estigmas, né? Principalmente utilizado para paella na Espanha, muito comercializado na Espanha, tanto para constituir esse prato, como também para risotos, tá? Isso é uma iguaria, é muito caro e difícil conseguir, principalmente porque é produzida a partir dos estigmas da flor. Veja que para conseguir 1 quilo desses estigmas, que são essas porções avermelhadas da parte reprodutora feminina, nós precisamos de 150 mil flores e uma área de cultivo de 2.000 metros quadrados. Então, principalmente na Europa, que nós não temos uma área tão grande de cultivo, nós temos, então, a produção do açafrão sendo de uma maneira muito custosa e é considerada uma iguaria que é utilizada em alguns pratos. A remoção desses estigmas também é feita manualmente. Nós temos no Brasil a comercialização principalmente da cúrcuma, que é o açafrão da terra, ou gengibre amarelo. Né? Essa espécie, a parte utilizada é principalmente o rizoma, e ela é da mesma família do gengibre. Então, nós temos a utilização como possuindo
um aroma parecido com o do gengibre e é também chamado de açafrão da terra. Nós temos um fitoterápico também com a cúrcuma longa, que é o açafrão da terra, para o tratamento de osteoartrite, artrite reumatoide e possui ação anti-inflamatória e antioxidante. Também nós temos a utilização do açafrão da terra na culinária, tá? Então vejam aqui alguns nomes populares que são espécies diferentes. E é isso, alguns exemplos para vocês. Infelizmente a gente não pode ter as aulas práticas, mas essa aula é para mostrar, dar uma noção um pouquinho da aplicação dos conceitos que nós vimos nas duas aulas teóricas prévias.